Olá, seja muito bem-vindo aos estúdios do portal Agreste.pe. Há uma semana nós recebemos aqui a visita do ex-prefeito da cidade de Santa Cruz do Capibaribe, Hernando Silvestre. Falou sobre vários assuntos e citou o ex-prefeito José Augusto Maia em questões como obras do Projeto Alvorada e também idealização do Parque das Feiras de Santa Cruz, o Moda Center. Hoje nós estamos recebendo a visita de José Augusto Maia. Vai falar sobre essas questões. Inicialmente eu perguntaria em relação à questão do Projeto Alvorada, onde Hernando citou que obras como as vias de acesso seriam de origem desse programa. Seja bem-vindo aos estúdios do portal. Primeiro que tudo, agradeço ao convite para que eu possa contribuir, com o processo político e administrativo de Santa Cruz do Capibaribe de uma forma em que a população possa, através desse novo meio de comunicação, observar o trabalho de cada um que se propõe a ser candidato ou contribuir com o seu município. Bom, iniciando, eu quero dizer que o Projeto Alvorada, pelo que eu vi Hernando Silvestre falando, eu acessei o portal Agreste, observando a sua entrevista, ele coloca como se o Projeto Alvorada fosse um projeto municipal, onde na realidade o Projeto Alvorada é um projeto federal, iniciado por Fernando Henrique Cardoso. E aí foram distribuídos para todos os estados da União, verbas do Projeto Alvorada, como hoje tem o PAC de Lula, e os prefeitos, os deputados, os vereadores, a classe política, ir atrás de conseguir desse dinheiro algo para os seus municípios. Quando eu assumi a prefeitura, não conheci na prefeitura municipal nenhum projeto, nenhuma iniciativa do ex-prefeito Hernando Silvestre com qualquer obra ligada ao Projeto Alvorada. O que aconteceu no Projeto Alvorada, primeiro, eu tenho que explicar para que o dinheiro veio para Santa Cruz do Capibaribe. Uma verba de aproximadamente, pouco mais de 20 milhões de reais. E eu fui atrás dessa grana. E o prefeito diria o que se usa com esse dinheiro. Então eu coloquei o problema do abastecimento da água de Santa Cruz, que até o momento estava precário. O que é que foi feito? Foi o aumento do açude Machado, colocado dentro desse dinheiro, uma nova estação de tratamento lá no São Miguel, que já está pronta, uma outra estação de tratamento lá para a Palestina, uma estação elevada pela altura, e uma nova canalização em toda a cidade, até porque antes desse projeto ser implantado em Santa Cruz do Capibaribe, nós não tínhamos água, mas mesmo se tivéssemos água nos nossos mananciais, para conduzir, para levar água aos bairros da cidade, seria quase impossível. Então, o dinheiro do Projeto Alvorada foi justamente para isso aí. E você poderia, dentro do Projeto Alvorada, escolher algo que uma parte para a educação. Inclusive, eu escolhi a reforma da Escola Padre Zuzinha, que hoje é modelo aqui no Agreste Pernambucano. Com relação às vias de acesso, eu queria dizer ao prefeito Hernando Silvestre que o projeto Alvorada foi um projeto federal. Ele coloca as vias de acesso como sendo uma obra planejada dentro do projeto Alvorada, inclusive dizendo que foi planejada por ele e por Augustinho Rufino na época. Não houve esse planejamento? De jeito nenhum. Até que eu expliquei, o projeto Alvorada era um projeto federal, o projeto de vias de acesso foi um projeto criado por mim no meu governo. Foi a nossa equipe que criou esse projeto. Então, um projeto que eu fui buscar recursos, a nível federal, em nível estadual, muito pouco em nível estadual, mais federal, com as emendas parlamentares do deputado federal Armando Monteiro. Então, esse projeto, as vias de acesso não tem nada a ver com o projeto Alvorada. Até eu fico assim pasmado o desconhecimento do próprio Hernando Silvestre achar que o projeto Alvorada, primeiro, era um projeto municipal e segundo, achar que as vias de acesso era um projeto federal. Ele trocou as bolas. Então, não tem nada a ver. O projeto de vias de acesso foi criado por mim, o nosso governo, a nossa equipe, entendeu? Com recursos de emendas parlamentares. Uma outra questão abordada por ele foi em relação ao Moda Center. Ele citou várias vezes que o projeto teria dado início no governo Hernando Silvestre, que teria sido feita uma licitação dentro desse governo e escolhida a empresa Camilo Brito, que foi a empresa que realmente construiu o Moda Center posteriormente. Nasceu daí o projeto do parque? Não, o projeto do parque, acho que toda Santa Cruz conhece, nasceu no governo de Aragãozinho, quando eu era vice-prefeito, que a mim foi entregue no início do governo para cuidar da feira, que houve aquela questão de cerrar os bancos, de criar
aquelas passagens alternativas que antes, na Rua Siqueira, Manuel Bernardino, quase todas as ruas do centro era tudo um aglomerado de bancos maiores, menores, mais largos, sem tamanho. Nós padronizamos os bancos, criamos em seis bancos passagens, né? Mas isso foi no centro da cidade. Sim, aí não... Eu quero falar o seguinte, o projeto do parque, vendo isso, depois de fazer tudo isso, eu como vice-prefeito, eu observei que só um novo espaço adequado, programado e planejado para se fazer, para se colocar a feira, poderíamos resolver, porque além, resolvi talvez o tamanho dos bancos, mas tinha um problema de estacionamento, tinha um problema de sanitários, tinha um problema de insegurança, da violência que imperava em nossa feira. E aí, observando todos esses problemas, aí foi quando eu, junto ao governo Aragãozinho, tentei, como vice-prefeito, fazer o projeto do Parque de Feira. O que é que aconteceu? Aragãozinho não deu importância, tentei, não teve jeito. Quando ele programou uma viagem para o exterior, né, então, quando ele, com um mês ou 40 dias antes, ele disse a mim que ia viajar para o exterior, eu aí já comecei a me planejar. O prefeito deu uma escapada, o senhor era vice, aproveitou para exatamente, mexer no projeto. Ele disse que eu ia passar um mês ou mais de um mês lá no exterior, e nessa viagem eu ia ser prefeito em exercício. Pronto, chegou a vez e a hora de que eu possa fazer o projeto, porque o projeto do Parque da Feira, porque para você conseguir algo tem que ter primeiro o projeto. Então, não deu outra. Dentro de um mês, 2 meses, o mês que antecedeu, que eu já sabia que ele ia viajar, já comecei a me reunir com os engenheiros, eu já tinha o mapeamento, eu já conhecia os problemas da feira, mas mesmo assim eu precisava de engenheiros para fazer a parte de arquitetura, a parte todo elétrica, hidráulica e tudo, enfim, que precisa que foram 4 engenheiros aproximadamente, mais técnicos que contribuíram nesse projeto. Foi muito às carreiras, porque eu só tinha um mês, praticamente 2 meses, um mês, mais um mês que eu era prefeito, e aí eu teria condições de pagar esse projeto. E aconteceu. Aragãozinho voltou da viagem. Quando chegou em Santa Cruz do Capibaribe, eu apresentei o projeto na Câmara de Vereadores, um projeto perfeito, um projeto que teve aceitação da Câmara de Vereadores, do público que lá superlotou aquela casa. E o que aconteceu em seguida? Um rompimento. Porque o Aragãozinho não deu continuidade ao projeto, que eu achava que era muito importante para Santa Cruz do Capibaribe, e não podendo, não tinha outra coisa a não fazer, a não ser romper com o Aragãozinho. Todos sabem do rompimento, até eu dizer que eu fui expulso, né? Aquela coisa. Bom, passou. Em seguida vem uma próxima eleição, que quem candidata é o Padre Bianchi, não é verdade? O Padre Bianchi perdeu a eleição, assumiu Hernando Silvestre, passou 4 anos, 4 não, precisamente 3 anos e 11 meses aproximadamente, faltando 20 dias aproximadamente para a eleição, ele monta uma maquete eletrônica em um comício, né, dizendo que iria, inclusive, era um projeto meu que ele mostrava, né, dizendo que ia fazer aquele parque, inclusive, com o dinheiro da prefeitura, o que era humanamente impossível, uma obra daquele tamanho, ter recurso municipal para fazer. Ele próprio diz na sua entrevista que não tinha recurso. Mas ele afirma que chegou a fazer a licitação e que chegou a ser contratada, inclusive, uma empresa dentro desse projeto. Não houve. Ele apresentou numa maquete eletrônica, primeiro ele para fazer a licitação, ele teria que ter colocado no orçamento e não colocou, que foi um embate lá na Câmara, que era uma propaganda enganosa à população. Ele se vendo louco já no fim da eleição, vendo perdido, encontrou, eu vou colocar isso aqui para ver se dá certo, aquela coisa, se colar bem, bom, não colou na realidade, né? Então isso foi, me desculpe, Hernando, eu lhe respeito muito, mas aquilo era uma propaganda enganosa. A propaganda verdadeira, ela aconteceu quando eu me elegi, ganhei para Hernando Silvestre, me elegi e inicialmente a primeira coisa que fiz foi colocar a mão na massa para juntar a sociedade, como disse antes, e a gente discutir o parque como ele foi feito. E o que aconteceu? Isso, a sociedade lembra disso, é que no desenrolar, quando o parque foi para as ruas, houve denúncias infundadas, né? Que aí paralisou por 1 ano aproximadamente a construção do Moda Center. E aí, praticamente, a empresa Camilo Brito quebrou, porque ela não construía porque o povo não comprava. O povo não comprava porque ela não construía. O impasse acabou, a zebra, Zé Augusto perdido, Santa Cruz perdida, né? Aquele sofrimento, só um esqueleto lá, com alguns
pilastras levantadas, descrédito total. E aí foi quando eu comecei uma nova luta junto a Armando Monteiro, peregrinei por todo esse Pernambuco, Alagoas, procurando uma empresa que viesse, que acreditasse no projeto, que investisse dinheiro para que tirasse, que eu dizia a eles que investindo, construindo os 2 primeiros módulos, voltaria a credibilidade popular, né? Porque então, quando eu lancei o parque, 4.800 pessoas, mais ou menos, acreditaram e compraram. Você esteve acompanhando esta primeira parte da entrevista e nós falamos sobre questões abordadas pelo ex-prefeito Hernando Silvestre em torno do Moda Center Santa Cruz e administrativas. Acesse agora a segunda parte dessa entrevista. Eu vou continuar com o ex-prefeito José Augusto Maia e vamos falar sobre questões políticas.